pontos chaves do artigo. Que é a colestase intrahepática da gravidez, também conhecida como colestase da gravidez, colestase gravídica ou colestase obstétrica, é uma complicação que pode surgir no terceiro trimestre de gestação e acomete cerca de 1% das grávidas. A colestase se caracteriza pelo aumento dos níveis de bilirrubina no sangue, e é causada pela obstrução dos ductos biliares dentro do fígado. Sintomas: o principal sintoma da colestase da gravidez é uma intensa coceira, principalmente nas palmas das mãos e solas dos pés, que costuma manifestar-se a partir da 30ª semana de gravidez. Icterícia, enjoos e perda do apetite também podem surgir. Complicações: a colestase está associada a um maior risco de parto prematuro, insuficiência respiratória do recém-nascido e morte intrauterina. Tratamento: o tratamento é feito com ácido ursodesoxicólico e indução da gravidez a partir da 37ª semana de gestação. O que é a colestase intrahepática da gravidez? Para que possamos entender a colestase intrahepática da gravidez, precisamos antes saber o que é a colestase e qual é o papel do fígado e das vias biliares nessa doença. Nossos glóbulos vermelhos têm uma vida média de 4 meses. Quando eles ficam velhos, são levados para o baço para serem destruídos. Um dos produtos liberados neste processo de destruição é a bilirrubina, um pigmento amarelo esverdeado. Todos os dias, milhões de glóbulos vermelhos são destruídos e toda a bilirrubina liberada é levada pela corrente sanguínea para o fígado, onde ela será metabolizada. No fígado, a bilirrubina vinda do sangue, chamada de bilirrubina indireta, é transformada em bilirrubina direta, que é uma forma hidrossolúvel mais fácil de ser excretada. Quando o fígado funciona normalmente, a bilirrubina direta é drenada pelos ductos intrahepáticos em direção ao ducto biliar comum, posteriormente, em direção aos intestinos, onde ela vai se misturar às fezes e ser eliminada do organismo. Chamamos de colestase qualquer situação na qual a redução ou obstrução dessa drenagem da bilirrubina. Dizemos que a colestase é intrahepática quando a obstrução encontra-se nos ductos dentro do fígado, ou extrahepática quando o problema está localizado nas vias biliares, fora do fígado. A obstrução, a drenagem da bilirrubina, faz com que esse pigmento acumule-se no sangue, e subsequentemente na pele. A colestase intrahepática da gravidez é, conforme diz o nome, um quadro de colestase, que tem origem no fígado e surge durante a gravidez. Causas da colestase gravídica. O mecanismo pelo qual a colestase da gravidez se desenvolve ainda não foi completamente esclarecido. A doença provavelmente envolve uma combinação de fatores genéticos, hormonais e ambientais. Especula-se que os hormônios da gravidez ajam diretamente sobre o transporte da bile nos ductos intrahepáticos, provocando um atraso considerável do seu escoamento. As razões pelas quais achamos que o estrogênio e a progesterona têm um papel primordial no surgimento da colestase intrahepática da gravidez são as seguintes. A colestase surge quase que exclusivamente no terceiro trimestre de gestação, fase em que esses hormônios estão no seu pico. Gestações de gêmeos,
que apresentam níveis de estrogênio e progesterona mais elevados, apresentam maior incidência de colestase do que as gestações não gemelares. O quadro de colestase costuma melhorar rapidamente após o fim da gravidez, junto com a queda abrupta dos níveis hormonais. A colestase costuma surgir ainda no primeiro trimestre de gestação nas mulheres que, quando tentavam engravidar, submeteram-se à estimulação ovariana com hormônios. Fora da gravidez, a colestase é mais comum em mulheres que tomam anticoncepcionais à base de estrogênio e progesterona. Mas somente os níveis elevados de hormônios não são suficientes para justificar o aparecimento da colestase, que acomete apenas 1 em cada 100 grávidas. Uma predisposição genética parece também ser necessária e explica porque a doença tem forte componente familiar e étnico. Em algumas populações, a incidência da colestase é bem baixa, ao redor de 1 caso para cada 1000 gestações, 0,1%. Em alguns países, porém, como no Chile, a taxa é de 2% e chega a ser de 27%, se considerarmos apenas as mulheres de etnia araucana, ameríndios. Por motivos ainda não esclarecidos, a colestase gravídica é mais comum no inverno, principalmente nos países de clima frio, como a Suécia, Finlândia e o próprio Chile. Sintomas da colestase da gravidez. Os principais sinais e sintomas da colestase obstétrica surgem a partir do 3º trimestre de gravidez e são provocados pelo aumento da concentração de bilirrubina no sangue e sua consequente deposição na pele. O sintoma mais característico é a coceira nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, que surge sem que haja qualquer lesão visível na pele e pode se espalhar pelo resto do corpo, como barriga, tronco e face. Apesar não haver lesões inicialmente, com o tempo, de tanto ser coçada, a pele pode começar a apresentar escoriações. Essa comichão é mais comum à noite, e a sua intensidade varia de moderada a grave, a ponto de atrapalhar o já atribulado sono da gestante. É importante ressaltar que é muito comum as grávidas terem algum grau de coceira no final da gravidez, principalmente na barriga, sem que isso tenha qualquer significado clínico. Somente quando o prurido é muito intenso e persistente é que precisamos nos preocupar com a possibilidade de ser colestase gravídica. Em cerca de 25% das gestantes, 1 a 4 semanas após o início da coceira, podem surgir outros sinais e sintomas, tais como icterícia, pele amarelada, perda do apetite, náuseas, dor abdominal, principalmente no quadrante superior direito do abdômen, fezes muito claras, esteatorreia, gordura nas fezes, urina escurecida, cansaço e demora para coagular o sangue. Complicações da colestase obstétrica. Complicações maternas. Da parte da mãe, o principal problema costuma ser o maior risco de sangramento durante o parto, que decorre da esteatorreia e consequente malabsorção da vitamina K, um fator essencial para a coagulação normal do sangue. Essa complicação, felizmente, é pouco comum. Complicações fetais. A colestase gravídica é um problema muito mais grave para o feto do que para a mãe. Como a bilirrubina atravessa a barreira placentária, ela acumula-se facilmente no líquido amniótico e no organismo do bebê.
Entre as complicações fetais possíveis da colestase intrahepática da gravidez, as 3 mais importantes são: parto prematuro. Síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido, provocada pela presença de bilirrubina nos pulmões. Morte fetal intrauterina. Diagnóstico da colestase gravídica. A colestase hepática é diagnosticada quando a gestante apresenta as seguintes alterações: coceira intensa e persistente, principalmente nas mãos e nos pés, iniciada no 3º trimestre de gravidez. Níveis sanguíneos elevados de bilirrubina. Níveis sanguíneos elevados de transaminases, TGO e TGP. Tratamento da colestase intrahepática da gravidez. O tratamento da colestase da gravidez tem 2 objetivos: aliviar os sintomas da mãe e reduzir o risco de complicações para o feto. Para tais fins, um medicamento chamado ácido ursodesoxicólico é atualmente o mais utilizado. A dose de 300 mg de ácido ursodesoxicólico, 2 ou 3 vezes por dia, é capaz de atingir os seguintes resultados: redução da coceira em mais de 60% dos casos. Redução dos níveis sanguíneos de TGO e TGP. Redução dos níveis sanguíneos de bilirrubina. Redução de 67% no risco de síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido. Redução de 44% no risco de parto prematuro. Para reduzir a exposição do feto à bilirrubina, atualmente recomenda-se a indução do parto quando a gravidez atinge 37 semanas. Alguns médicos esperam até 38 ou 39 semanas, se o tratamento com ácido ursodesoxicólico tiver sido muito eficaz, com resolução do fluido materno e grande queda nos valores de bilirrubina. Por outro lado, a interrupção da gravidez com menos de 36 semanas deve ser considerada nos casos mais graves, que não respondem ao tratamento.